Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar como as boas práticas de gestão levam mais agilidade aos prestadores de serviços. E o nosso exemplo será um escritório de advocacia, onde há vários especialistas usando todo o seu conhecimento para defender causas dentro do direito empresarial. Além de saber muito sobre leis e procedimentos judiciais, o escritório precisa ser gerido como se fosse uma empresa comum, com total controle sobre gastos, despesas, garantindo a satisfação dos clientes e ainda monitorando o resultado gerado por cada especialista. Para isso, é preciso ter indicadores de desempenho exatamente como ocorre dentro das empresas. O case de hoje é o escritório Nepomuceno Soares Advogados, sediado em Belo Horizonte e que vem se tornando referência na área da sustentabilidade. Minha convidada é a fundadora e sócia do escritório, Cristiana Nepomuceno. Cristiana é pós-graduada em Gestão Pública e Direito Ambiental, área na qual também se tornou mestre, é professora universitária na disciplina de Direito Administrativo e acumula uma grande experiência no setor público, no qual atuou como servidora. Cristiana, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui no seu programa. Muita honra mesmo para a gente do escritório. Nós é que agradecemos. E eu quero começar falando um pouco da sua trajetória profissional. A sua entrada no direito foi, no mínimo, curiosa, né? Você é bióloga e, quando estava estudando para fazer alguns concursos, se deparou com o direito e decidiu fazer uma nova graduação. Como que esse novo diploma se encaixava nos seus planos profissionais? Quando eu formei em biologia, formei muito nova e já tinha 2 filhos. E na época só seria dar aula. E aquilo não encaixava no meu perfil. Queria uma coisa que eu me mandasse, não queria ser mandada. E comecei a olhar, concurso na área de biologia para ver que concurso tinha. Eu gostava muito da parte da genética. Aí eu olhei que todo concurso tinha o direito. Eu falei, então vou fazer direito, que aí eu vou fazer o concurso que eu quiser. E acabou que eu fiz o direito. Na época todo mundo falava, direito é uma coisa, biologia é outra. Só que eu fui vendo que tinha a junção no direito ambiental e tinha a junção no biodireito. Então eu achei que ia encaixar muito bem na biologia e eu fui para esse lado do direito ambiental. Cristiane, considerando agora o lado familiar, você teve outro grande desafio. Você cursou o direito e já tinha 3 filhos. Como você conseguiu conciliar tudo isso? Na verdade, eu nem sei como que eu conciliei, porque na época as coisas aconteciam, né? Então, eu formei científico, fiz a faculdade, já casei, já engravidei, já tive 2 meninos, fui fazer biologia, no direito já tinha 3ª e as coisas foram acontecendo. Eu fiz o direito de manhã e meu marido só trabalhava à tarde, então ele me ajudava de manhã com as crianças e à tarde eu ficava em casa com eles. E aí eu colocava, como eram 3, um ia para a escola de manhã e ficava só 2 à tarde, para não dar também muito trabalho, porque eu não conseguia conciliar com os 3. E tudo foi se encaixando e graças a Deus tudo deu certo. Cristiana, eu sei bem como é, eu também sou mãe profissional e a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir conciliar a vida profissional e pessoal. Mas você está de parabéns porque fazer tudo isso com 3 filhos não deve ter sido fácil. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com você, depois que você convidou o Áquila para trabalhar no escritório, e eu sei que você é uma pessoa que adora desenvolver suas habilidades, inclusive na área artística. Você pinta, faz cerâmica, estuda técnicas de meditação, é colunista de rádio e já atuou na coordenação de vários livros. Transitar por outras áreas de conhecimento te faz ampliar o olhar sobre o direito também? Sim, transitar em outras áreas, principalmente em áreas diferentes do direito, me faz usar o lado da criatividade. Porque no direito, no dia a dia, principalmente que eu mexo muito com negociação, a gente tem que ser criativa. Porque eu falo assim, o mesmo direito que condena vai ser o mesmo direito que absolve. Então, cada caso, por mais parecido que seja, eles são diferentes. Porque são pessoas diferentes que estão atrás de cada processo. Cristiana, e logo que você se formou, você já foi atuar no serviço público. Por que você não fez como alguns advogados que já abrem o próprio escritório logo no início? No início eu fui para o serviço público porque, até pela experiência dentro da minha casa, que meu marido é do serviço público,
E aí eu achei que seria um caminho mais fácil. Trabalhei nos órgãos ligados ao direito ambiental e isso me ampliou o olhar para essa área. Então eu trabalhei no IGAM, trabalhei na prefeitura na parte da gestão pública e depois trabalhei na Secretaria de Minas e Energia. E aí, na época eu achei que nada combinava com nada. A biologia não combinava com a gestão, que não combinava com o IGAM, que não combinava com a mineração. E hoje eu vejo que foi tudo linkado, parece que foi me preparando para o que eu vivo hoje. Cristiana, eu quero aprofundar um pouco agora sobre uma das suas grandes especialidades, que é o direito ambiental. A sua experiência no serviço público, que inclui atuações nas esferas municipal e estadual, te deu um bom conhecimento sobre o funcionamento da máquina pública, né? Sim, esse me deu um grande conhecimento do funcionamento, né, da parte municipal e da parte estadual. Na parte municipal, eu vi na época a gestão pública, licitação, administração pública, e na parte estadual eu trabalhava no IGAM, então era consultoria nessa parte da gestão das águas. E com essa vasta experiência, o nosso escritório consegue ser mais assertivo em relação aos nossos clientes. Cristiana, o direito ambiental ele tem uma legislação muito ampla. Você aceita causas em todos os segmentos de mercado? Sim, o direito ambiental a gente costuma dizer que é como a gente deitasse no chão de uma fazenda e olhasse o céu cheio de estrela. Então ali é cada uma das normas que existem. Eu sinto falta de um código, né, que seria uma coisa que sintetizasse toda a legislação ali. Não, e ele é vasto. A gente atende causas de mineração, de licenciamento. Agora eu estou pegando muitas causas da parte de agronegócio, também no ISD, que agora eu acho que toda empresa que não seguir direito à legislação, ela não consegue sobreviver. Realmente, Cristiana, as empresas precisam ficar muito atentas ao ISD, que em português é a abreviação das palavras meio ambiente, social e governança. Cristiane, na sua visão, esse movimento do ESG vai melhorar a relação das empresas brasileiras com o meio ambiente? Sim, o ESG, ele agora está na moda, né? Mas ESG vem do pilar da sustentabilidade, né? Que a sustentabilidade vai aliar o crescimento econômico com o desenvolvimento social aliado ao meio ambiente, a preservação ambiental. Porque sem esses três pilares a gente não consegue crescer. E o ESG ele vem na parte da governança para olhar a empresa internamente, ele vem na parte do social para olhar essa questão de mulher, homem que trabalha na empresa, faixa etária, porque o social do ESG é bem amplo, ele vai pegar a parte interna e também a parte externa. O pessoal que presta serviço externo, né, para as empresas, o pessoal da comunidade que está ali perto, se for o caso de uma mineradora numa cidade, aquele pessoal todo que está ali morando, quais as consequências, o impacto que terá na vida deles, né, o funcionamento daquela empresa ali naquela cidade. Então é uma parte ampla também que tem que ser levado toda em consideração, porque se não for seguindo a legislação ambiental do jeito que a gente está vivendo hoje, com essas mudanças climáticas, as empresas elas não têm chance de prosperar. Então elas têm que estar alinhadas à legislação e cumprir essa legislação. E Cristiana, fala-se muito que a legislação ambiental brasileira é a mais rígida dentre as potências do agronegócio mundial. Por que você acha que isso acontece? Ela tem que ser rígida mesmo, porque no caso de um licenciamento, se você não passar por todas as fases de um licenciamento para fazer o seu negócio, você vai estar causando dano ambiental e também você pode estar cometendo crime ambiental. E no caso de um agronegócio, que você exporta, né, um gado para o exterior, se ele não estiver seguindo toda a legislação, se ele não tiver todo o adequado do mercado externo, ele não vai querer comprar carne, então vai ter esses bloqueios comerciais. Isso também, às vezes, afeta a empresa externamente nas bolsas de valores, né, de Londres, Nova York, afeta isso. Então, por isso que é bem importante você seguir a legislação. Cristiana, inclusive, a sua dissertação de mestrado, que se tornou um livro, foi sobre a sustentabilidade da energia solar. E você foi uma das primeiras advogadas mineiras a levantar a bandeira desse tema no mercado. Resume para a gente o ponto que você defendeu na sua dissertação. Por eu ter esse olhar de bióloga, a sustentabilidade sempre me atraiu, sempre me chamou a atenção. E eu penso o seguinte, a gente não pode viver só preservando o meio ambiente. A gente tem que alinhar o meio ambiente com o crescimento econômico e com o desenvolvimento sustentável e social. Então, a energia solar, quando eu escrevi foi em 2018, ela estava começando, dando aquele boom. Só que a energia solar, eu quis mostrar no livro também,
que se a gente não tiver cuidado depois da usina ser descomissionada, que aquelas placas poderiam afetar o meio ambiente. E o que faria com aquelas placas, aquele lixo todo jogado ali depois de inutilizar as placas solares? E aí minha dissertação foi baseada nisso. Na época, a lei de política de resíduos sólidos, ela não citava o lixo eletrônico. Hoje ela já cita num anexo que considera das placas fotovoltaicas como lixo eletrônico. Mas na época não falava. Ia ser um acúmulo de placas no meio ambiente. Como que seria essa degradação, né? A gente considera o meio ambiente longe da gente. A gente está aqui e o meio ambiente está lá. Não, a gente faz parte do meio ambiente. E sem ele a gente não sobrevive. Aí eu quis fazer esse alerta desse lixo dessas placas fotovoltaicas. O que seriam feito com elas? Mas a energia solar é, né, uma das modalidades de energia renováveis e quando essa transição energética que a gente precisa, ela é excelente. Cristiana, e seu conhecimento em biologia te tornou uma observadora muito atenta sobre as questões ligadas ao meio ambiente. E você já me contou que você gosta de atuar em causas mitigatórias relevantes, que é quando o direito protege o meio ambiente antes que algum dano aconteça, de forma preventiva, né? Em que segmentos de mercado você acha que essa ação é mais necessária? Hoje em dia, com o aquecimento do planeta, né, que a gente tem que diminuir a temperatura do planeta, senão a raça humana não vai existir. Então, uma das causas interessantes para atuar seria da litigância climática mesmo. Teve na Suíça um grupo de 2.000 idosas, que elas entraram contra o governo da Suíça justamente por causa desse aumento do aquecimento global. E o governo não reduzisse, né, na transição energética, nesse gasto de gases poluentes na atmosfera, que a vida delas estava comprometida. E elas ganharam. E essa questão da litigância climática, ela tem que ficar assim, em alerta, né, para governos, tanto federais quanto municipais e até estaduais, que a população está começando a alertar para isso, que é dever do governo o bem-estar, tanto de saúde, e a saúde é bem aliada ao meio ambiente, quanto de sossego, quanto de paz. Se eles não atentarem a essas questões ambientais que estão sendo emergentes, eles daqui para frente, as pessoas poderão provocá-los através de ações judiciais. E o mesmo vale para as empresas. Por isso que a gente fala tanto que elas devem seguir essa legislação para a própria sobrevivência delas. Cristiana, e a gente sabe que esse direito preventivo, que é quando o advogado tem a chance de ajudar a empresa a rever a sua forma de trabalhar para identificar e barrar a ocorrência de práticas indevidas, ainda é pouco utilizado. Focando na área ambiental, que conselho você daria aos empresários que estão aqui nos assistindo e gestores para que eles evitem ser alvos de processos judiciais? Natália, a gente tem uma cultura que é muito da cultura do litígio. A gente ainda não tem essa cultura da negociação, da prevenção. Porque às vezes eles querem acelerar um processo de licitação, não esperam a licença sair. Aí eles aceleram esse processo e vão passando por cima. Só que lá na frente às vezes tem uma ação, né? E aí essa ação ela vai demorar, a gente não sabe quanto tempo que ela pode demorar. E eu atuo muito na negociação ambiental, porque ela reduz esse tempo de uma ação. Então uma ação que duraria 10 anos, 15 anos, às vezes 1 ano, uns 2 anos, e acelera para ele. Mas se ele fizer a parte preventiva, o empreendimento dele vai sair mais célere, né? Então deveriam ter mais essa cultura da prevenção. Cristiana, e esse papo de hoje dá ao mercado a oportunidade de te conhecer melhor, né, conhecer as suas características como a líder do escritório Nepomuceno Soares Advogados e também sobre a nova fase que vocês estão vivendo na gestão, desde que a nossa equipe de consultores passou a atuar no escritório. Você optou por implantar processos de trabalho que igualam vocês aos maiores escritórios do país. Essa modernização também se reflete na atuação dos demais advogados do escritório? Quando a gente estuda direito, a gente não estuda administração. E aí o escritório foi crescendo, nós chamamos o ACLA, né, para mostrar para a gente essa parte da administração que a gente não foi fazer. Então, tá todo mundo alinhado a esse crescimento junto com o ACLA. Cristiana, daqui a pouco eu vou entrevistar a sua filha, Clarissa, e um dos assuntos que eu vou falar com ela é sobre os rituais de gestão que o ACLA implementa nas empresas. A Clarissa, ela não perde um.
Você já se acostumou a essa rotina nova dos rituais de gestão? Natália, já acostumei. Eu também não perco nenhum dos rituais e acho bem importante para a nossa rotina, para ver o nosso crescimento, para definir cada um no seu papel, cada um ocupar o seu lugar, sem uma pessoa querer ficar invadindo o espaço do outro. Que eu falo que nós somos uma família, mas cada um tem o seu papel, cada um é diferente, ninguém é igual a ninguém. Quando a gente faz o direito, a gente aprende o direito, a doutrina. E aí, com a Aquila, a gente está aprendendo a administrar e até prospectar novos clientes. E aproveito para agradecê-lo por nos inserir nessa nova visão, né? Uma visão que não seria só limitada ao espaço do direito, mas essa visão ampla que a gente tem na parte da administração, da prospecção de clientes, de um gerenciamento em geral. Cristiano, eu te agradeço muito pela entrevista e desejo muito sucesso a você e a toda a equipe do escritório. Natália, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui no programa. Agradecemos a todos os advogados do escritório, porque sem eles a gente não consegue crescer. Agradeço aos meus filhos e agradeço também aos nossos clientes pela confiança. Mais uma vez, muito obrigada. E dando prosseguimento ao programa, queremos te mostrar imagens sobre uma capacitação que a equipe do escritório Nepomuceno Soares Advogados participou há alguns dias na sede do Aquila. Encontros assim se tornaram rotina para toda a equipe que está dedicada ao processo de modernização e expansão das atividades. Confira! Encontrar tempo para se capacitar tem sido uma demanda crescente na vida das advogadas Cristiana e Clarissa Nepomuceno. E nesse ritmo seguem junto às outras lideranças do escritório. Mãe e filha sabem que a pressão por resultados exige delas a tomada rápida de decisões. Mas parar para aprender novas técnicas de gestão é o que garante que o escritório esteja pronto para se antecipar às inovações que os clientes precisam. Neste treinamento, o consultor do Aquila, João Felipe Passos, apresentou novas técnicas que incrementam os processos de relacionamento do escritório com o mercado de maneira geral. Aspectos financeiros e de controle de performance entraram na pauta. Tempo sobrando nenhum gestor tem, mas a equipe do Aquila deixa claro que, sem se atualizar, nenhum negócio se mantém com bons resultados. Esse é o caminho. E uma das advogadas presentes a esse treinamento que acabamos de mostrar está comigo aqui no estúdio. Eu converso agora com a Clarissa Nepomuceno, filha e sócia da Cristiana, que você conheceu na primeira parte do programa. Clarissa é pós-graduada em Compliance, Integridade Corporativa e em Gestão. É membro da OAB Minas, da Associação Brasileira de Direito Tributário, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e do Comitê de Impacto Social da Fundação Dom Cabral. Há mais de 10 anos, Clarissa Nepomuceno vem estudando gestão tributária eficiente com foco na sustentabilidade. Clarissa, bom dia, que bom que você se organizou para estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Natália, agradeço ao Aquila pela oportunidade de estar aqui. Clarissa, como tem sido para você mergulhar mais a fundo na gestão do escritório desde que a consultoria começou? Tem sido um momento de muito aprendizado, em que a gente pode estar acompanhando tudo o que acontece no escritório de perto e também traçando aonde a gente quer chegar, que o foco é de realmente nos tornar um dos maiores escritórios do país, dos escritórios referência. Então, eu acredito que todo esse processo de gestão tem ajudado a gente a caminhar nessa direção. Clarissa, e um dos primeiros passos da consultoria é ajudar o cliente a fazer o planejamento estratégico, o que significa fazer uma reflexão sobre o futuro, sobre a ambição do escritório, onde ele quer chegar. Isso ajudou a deixar mais claro o papel de cada um dentro do escritório? Claro, um dos motivos que me levaram a procurar o Aquila era justamente trazer essa profissionalização para dentro de uma empresa familiar. Porque por mais que a gente tente levar o trabalho de uma forma racional, as emoções, outras questões acabam interferindo na dinâmica profissional. Então a gente precisava ter os papéis, os limites de atuação bem definidos para que possamos caminhar na mesma direção, cada um com seu papel bem definido. Essa mudança atinge não só os sócios, mas toda a equipe para que a gente possa caminhar juntos em direção ao nosso objetivo. Clarice, a gente sabe que não bastam 1 ou 2 encontros para que a mudança aconteça. É preciso ter disciplina. E para isso, a gente tem os rituais de gestão, que são reuniões mensais com as lideranças para o acompanhamento de tudo que está acontecendo no escritório. E eu sei que você jamais falta uma reunião, mesmo tendo um compromisso atrás do outro. Por quê?
O que a gente sempre fala é que aquilo que não é medido não é gerenciado. Então é importante a gente estar acompanhando de perto, né? Como que nós estamos avançando diante do nosso objetivo, como estão as nossas iniciativas e como a gente tem essa definição dos papéis também, para que a gente possa se situar daquilo que os outros estão fazendo, também eventualmente ajudar, dar a nossa opinião, para que a gente possa crescer, mas sempre mantendo a cultura do escritório. E de fato eu não perco uma reunião, eu mudo um horário de algum compromisso, adianto uma passagem, até com dengue eu participei, para mim é muito importante estar participando desse processo ativamente. Clarissa, e eu, além de consultora, sou advogada também e sei que muitos profissionais do direito focam seu trabalho somente na parte técnica, deixando um pouco a gestão de lado. E nós sabemos que somente uma gestão eficiente faz um escritório crescer de forma sustentável e organizada. E isso é bom para quem trabalha lá e também para os stakeholders, para os clientes, para todo mundo que está relacionado ao escritório. Seus clientes comentam sobre as mudanças que estão sendo feitas no escritório? Sim, eu costumo falar que existe um abismo muito grande entre a linguagem e a realidade do advogado com o dia a dia de uma empresa. Então, nós conseguimos dar vazão melhor a alguns processos internos para que a gente acompanhe essa dinamicidade que é a vida do dia a dia dentro de uma grande empresa. Então, quando a gente consegue alinhar o jurídico com a gestão empresarial, isso fica cada vez mais notório. E como trabalhamos com grandes empresas que já estão habituadas com esse dia a dia, eles reconhecem na gente um parceiro para os negócios, que o que eu falo, o direito, ele não vem como uma burocracia, vem para otimizar a gestão empresarial dentro dos limites e permissões do nosso ordenamento jurídico. Clarissa, e quando você se especializou no direito tributário, você se apaixonou pela gestão. Com isso, você acaba se envolvendo mais com a gestão das empresas, né? Isso. Primeiro porque o direito tributário, ele interfere diretamente no dia a dia empresarial, não só em relação ao quanto que é devido ao pagamento de tributos, mas também todas as obrigações acessórias, né, que dizem respeito ao registro dos atos praticados pela empresa, e isso também tem muito a ver com a sustentabilidade, que é uma outra área que eu tenho especialidade, que hoje é o tema do momento, e eu falo muito que a sustentabilidade, ela é qualidade de gestão. Clarissa, alguns especialistas mais céticos afirmam que poucas empresas resistem a uma inspeção minuciosa da área fiscal sem que sejam identificadas irregularidades. Cita pra gente quais são os erros mais comuns que as empresas cometem. O erro mais grosseiro para mim é não levar a gestão tributária como uma decisão estratégica dentro dos processos da empresa. E nisso acabam se perdendo oportunidades tributárias, porque nós temos um ordenamento jurídico muito complexo e muitas vezes para atender tudo que é exigido pelo fisco, nós acabamos recolhendo a mais. Vou te dar um exemplo. Um dia desses a gente fez esse trabalho com o cliente e a gente identificou a oportunidade de recuperação de 19 milhões de reais nos últimos 5 anos. E outro caso que tem muito a ver com o boom do ESG, que agora virou moda, mas que já está presente no nosso dia a dia há muito tempo, são as oportunidades tributárias relacionadas a isso. Não só as leis de incentivo, mas também a possibilidade de dedução dessas despesas, como, por exemplo, o tratamento de água, a recuperação do solo, entre outras atividades que estão alinhadas com o dia a dia, o exercício da atividade econômica em questão. Clarissa, o Brasil é comentado mundialmente por ter uma das legislações tributárias mais complexas do mundo. A reforma tributária promulgada em dezembro de 2023 entrará em vigor em 2026 e uma das principais mudanças foi a reunião de vários tributos relacionados ao consumo em um só, o IVA, que depois foi dividido em 2 modalidades. Como você analisa os impactos disso para as empresas e para os consumidores? Em relação aos impactos financeiros, impactos diretos, a gente destaca primeiro para os consumidores a questão da transparência, porque hoje
os nossos tributos são embutidos no preço. Então, é muito importante saber o que se está pagando, até para gerar aquele senso de cidadania fiscal. Em relação às empresas, nós temos não só uma das legislações tributárias mais complexas do mundo, mas nós também temos um dos sistemas de fiscalização mais sofisticados. O impacto é justamente nessa simplificação do nosso sistema tributário e redução não só dos riscos, mas dos custos de conformidade. Mas, para mim, o principal é justamente a criação do imposto seletivo, também chamado sobre o imposto do pecado, incidirá sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E nisso a gente não só tenta a reduzir o impacto tributário, mas também a atender aos padrões de sustentabilidade ESG. Clarissa, nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu gostaria de falar mais sobre a gestão do escritório, porque eu acredito que é fundamental advogados entenderem a importância de se trabalhar, por exemplo, com indicadores e metas. Esses dados tiram qualquer subjetividade da decisão. O que essa nova fase do escritório mudou na forma de se trabalhar? Acredito que 2 pontos devem ser observados. O primeiro diz respeito justamente ao dia a dia do escritório. Porque nós aprendemos o direito, mas nós não sabemos como administrar. E isso é possível justamente por meio dos indicadores e meta. E aí, junto com os rituais de gestão, nós conseguimos ver quais são os nossos avanços no dia a dia, tendo em vista o nosso objetivo que está no nosso planejamento estratégico. E outro ponto nessa análise dos indicadores e meta é em relação ao próprio trabalho técnico, de avaliar quais são as teses, fundamentos e interpretações mais aplicáveis para um caso semelhante ao que está sendo tratado. Clarissa, e outro aspecto muito importante que costuma ser deficitário em boa parte dos escritórios de advocacia é o relacionamento com o mercado. Mas até isso vocês modernizaram. Por quê? Trazendo um pouco da minha história, eu não tenho só uma família jurídica com pai formado em direito e mãe advogada, mas eu também tenho um avô que era advogado. Historicamente, você também é advogada, você sabe, o advogado esperava o cliente bater na porta. E hoje, com a concorrência, a gente precisa ter uma prospecção ativa para nos tornar mais competitivos no mercado. Isso não diz respeito só a atender o cliente novo, mas olhar para aqueles clientes que estão conosco e pensar como podemos fazer o nosso trabalho de forma melhor, atender com excelência e também manter, cultivar esses vínculos, porque a gente sabe que essa relação do cliente com o advogado é muito pautada nessa confiança recíproca. Clarissa, e a área de gestão de pessoas também costuma ser um elo frágil dentro dos escritórios de advocacia. E uma das suas preocupações sempre foi criar um ambiente bom de trabalho para todo mundo. Qual o impacto disso no sucesso de vocês? Logo que me formei, eu não fui direto para o escritório da família, eu fui para o mercado. E a partir da minha própria vivência, eu vi o quanto é importante as pessoas estarem felizes dentro do ambiente de trabalho, porque a gente não lida com CNPJs, até as empresas são feitas de pessoas, e pessoas mais felizes entregam melhores resultados e a gente também consegue reter aquelas pessoas que são importantes e também são considerados talentos dentro do nosso escritório. Clarissa, e uma última pergunta. Aproveitando que você vem de uma empresa familiar, que conselho você dá para os jovens herdeiros que estão nos assistindo? Hoje em dia, muito com o impacto das redes, a gente vê com certo deboche a questão do herdeiro, mas eu acho que a gente precisa trabalhar a mentalidade que não somos herdeiros, nós somos sucessores, nós temos um compromisso com aquilo que veio antes da gente e também um compromisso com aquilo que vai ser construído e o que vai ser deixado, mantendo a cultura dos fundadores. A gente precisa entender que houve muito trabalho para a gente poder estar onde a gente está. Isso não é demérito nosso, eu acho que inclusive reforça a nossa responsabilidade de fazer o negócio avançar e continuar a ter sucesso. Clarissa, eu te agradeço muito pela entrevista e desejo que o escritório continue crescendo e se destacando no mercado. Obrigada, Natália. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje e também pela parceria em todo o trabalho desempenhado no escritório junto com o Aquila. Obrigada. Obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!